Paz, estamos aqui mais uma vez, com o Tadeu, e eu quero dar uma boa noite, um bem-vindo a todos que estão nos acompanhando aí, e que Deus possa mesmo abençoar a sua vida. Ouvimos aí 2 louvores maravilhosos, E vamos agora para a palavra. E hoje eu quero estar falando sobre renovação. É algo que nós como líderes, nós como servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, em todos os segmentos nós precisamos ter essa renovação, mas principalmente quando fala de liderança. Então você que é líder de uma célula, você que é líder de uma igreja, talvez esteja nos acompanhando nessa noite. Eu estou com uma série de palavras. A última palavra eu falei sobre encorajamento, porque nós sabemos que Satanás, ele tenta nos parar. Satanás, ele tenta muitas vezes impedir que a gente faça a obra do Senhor. É interessante que esse desânimo, às vezes, ele vem por vários motivos, E é interessante que esse encorajamento nós precisamos dele todos os dias. E nessa série de palavras que eu estou preparando, eu falei primeiro sobre encorajamento, que nós precisamos. Hoje eu quero estar falando sobre renovação e na próxima oportunidade eu quero estar falando sobre propósito. O que você entende sobre renovação? Nós temos que renovar. Vocês já observaram que em tudo há renovação? Por exemplo, se você trabalha em algum comércio, sempre eles estão renovando ali para trazer mais clientes. Se você tem um clube de futebol, sempre eles estão renovando também aquela equipe para estar vencendo. Queridos, na área espiritual não é diferente. Nós precisamos ser renovados todos os dias. Porque todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós passamos por lutas, todos os dias vem aquele desânimo, todos os dias vem algo tentando parar a nossa caminhada. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, primeiramente eu queria ler com você Isaías 35:3, olha o que fala a palavra de Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. O que é isso, queridos? Que nós temos que muitas vezes nos esforçar. Porque se você olhar para a palavra de Deus, o próprio Jesus ele foi tentado, o próprio Jesus ele passou por situações difíceis, mas ele nunca desanimou. Você pega Jó, por exemplo, que é um grande homem de Deus, um grande exemplo para nós, ele teve vários motivos ali para desanimar, mas cada dia ele pedia ao Senhor para renovar. Davi, o rei Davi, ele pedia renovo ao Senhor todos os dias. Então, querido, com você, comigo, não é diferente. Todos os dias nós temos que renovar nossas forças. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Ou seja, quando nós fortalecemos as nossas mãos, quando nós colocamos a nossa mão no arado, foi pregado isso aqui no domingo, nós temos que entender, queridos, que nós não podemos olhar para o lado, nós não podemos olhar para trás. E eu creio que nesse período que nós estamos passando aí, essa pandemia, já vai para mais de 4 meses, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas não estão lendo a palavra. Mas o que me deixa assim um pouco preocupado é que às vezes você depara com líderes que não estão lendo a palavra. Líderes que estão desmotivados. Queridos, é só você olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que para você fazer a obra do Senhor, você tem que esforçar. Então ele fala, fortalecei as mãos fracas. Quem sabe você está desanimado com a sua célula, quem sabe você está desanimado com o seu discipulado, mas eu quero trazer uma palavra de renovo para a sua vida. E daqui a pouquinho eu quero estar falando para você de algumas situações, de algumas coisas que nós temos que fazer para que essa renovação venha todos os dias. E um outro texto muito interessante, Isaías 40, do versículo 29 ao 31, muito conhecido dos irmãos, diz assim a palavra: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 30, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, promessa de Deus para mim e para você, que o Senhor, ele vai dar força ao cansado. Qual que é o motivo do seu cansaço? Será que é falatório?
Será que muitas vezes é você desanimado porque você não quer fazer a obra do Senhor? Queridos, entenda primeiramente por que você foi chamado. Muitas vezes nós questionamos a Deus, né, o porquê de tanta coisa, nós questionamos a Deus por que a minha família, por que eu estou passando por isso, por que a minha célula, por que a minha igreja, por que o meu discipulado. Queridos, entenda que Deus te chamou para fazer a diferença. E para a glória de Deus, eu tenho visto pessoas que mesmo pessoas em volta falando que estão desanimadas, pessoas que estão desmotivadas, mas eles continuam ali orando, continuam clamando. E queridos, tem que ser uma permanência na presença do Senhor. Nós temos que perseverar em buscar a Deus. Eu tenho participado de muitas orações, às vezes os jovens também, os adolescentes, têm orações à tarde na igreja. Quando começa, um monte de gente vai ali orar, mas daí a pouco vai atrofiando. Mas você que está ali, querido, você que é um líder, você que foi chamado, não desista. Não deixe que esse cansaço que está à sua volta, esse falatório que está à sua volta, perceba que a minha célula está um pouco desanimada, percebo que o meu discipulado não está fluindo, percebo que muitas vezes as pessoas não estão querendo orar, mas você que foi chamado para ser um líder, você que foi capacitado para ser esse líder, não deixe de orar, não deixe de buscar, porque lá no final, queridos, não é um grupo, lá no final é você e Deus, é eu e Deus. Nós temos que prestar conta de tudo isso, falei sobre isso na pregação passada. E aí, quando você olha para a palavra de Deus, olha Gideão, 32 mil pessoas, e quantos que seguiram com ele? 300. Então, queridos, você e Deus é a maioria. Não desanime, você tem que ser um líder influenciador, você tem que ser um líder que coloca a sua célula para frente. Porque a desmotivação ela vem, o cansaço ele vem, a fadiga ela vem, mas nós temos que entender, queridos, quando nós estamos firmados na palavra, a palavra está dizendo aqui nesse texto de Isaías, dá força ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Muitas vezes eu tenho ouvido as pessoas falando assim, mas minha célula está capengando. Queridos, olha com quantas pessoas você começou. Você começou com 3, 4 pessoas, 5, daí foi crescendo. Mas o que acontece conosco muitas vezes é que a gente não fica satisfeito. A gente às vezes está preocupado demais com números. Claro que quanto mais pessoas a gente ganhar para Jesus, melhor. Mas, queridos, Deus está importando também com qualidade. Então, joga esse cansaço fora. Não fique olhando o que as pessoas estão falando, porque muitas vezes essa desmotivação, ela vem através de conversas, ela vem através de coisas que você ouve. E aqueles homens de Deus também, quando eles estavam caminhando com o Senhor, quando eles estavam fazendo a obra do Senhor, muitas pessoas estavam à volta e tentavam desanimá-los. Olha o que a Bíblia fala sobre multidão. Multidão não é sinônimo de que todo mundo está ali servindo a Deus, não. No meio da multidão tem vários tipos de pessoas. Então, querido, olhe para Jesus. E aqui eu acho interessante que no versículo 30, ele fala para os jovens, jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Qual tem sido a sua esperança? Porque nós temos um alvo. O nosso alvo é ganhar 10% de Viçosa para Jesus. Mas se você começar a desanimar, se você começar a ficar preocupado que a sua célula não está fluindo, que o seu discipulado não está fluindo, cada vez mais vai piorar, queridos. Então, aqueça, renove as suas forças, espera no Senhor essa renovação todos os dias. As forças podem até cair, né? A gente pode passar por situações difíceis, mas nós temos que entender. Lá em 1 Tessalonicenses 5,12 diz assim, tenham consideração para com os que esforçam no trabalho entre vocês. É outra coisa interessante que eu quero frisar aqui muito hoje aqui sobre isso, queridos. Que a igreja, quando ela trabalha em célula, a igreja trabalha em unidade, muitas vezes a gente não valoriza as pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes a gente não valoriza um liderado, a gente não valoriza um discípulo. E nós temos que acompanhar de perto, nós temos que entender que esse trabalho que a gente faz é um trabalho que é feito para o Senhor.
Então, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja desanimado, eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Renove as suas forças. Tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Comece a incentivar as pessoas. É isso que é o papel de um líder lá fora, no comércio. Isso é o papel de um líder no jogo de futebol. Ele vai ali, incentiva os companheiros. Vamos ganhar esse jogo, vamos partir para cima. E, queridos, no reino de Deus não é diferente. Comece por você, comece por mim, que somos líderes. Líder tem que ser exemplo. Já pensou quando você chega na sua célula desanimado, não prepara a palavra, não prepara o ambiente para fazer uma célula? É sinal que você também está caindo, é sinal que você está cansado, fracassado. E faz uma célula como se fosse um peso para a sua vida. Querido, não faça isso. Faça o melhor para Deus. Faça o melhor que você puder para o Senhor, porque você receberá essa recompensa. E aí eu quero falar de algumas coisas que nós precisamos para receber essa renovação nas nossas vidas. A primeira coisa, seja vigilante. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, essa vigilância aqui, eu tenho falado muito sobre isso, mas hoje especificamente para você que é um líder, para você que quer liderar, mesmo você que está nos assistindo nessa noite, eu quero liberar essa palavra para a sua vida, queridos. Vigia naquilo que você fala, vigia naquilo que você ouve muitas vezes, porque esse cansaço, essa fadiga que muitas vezes nós temos, ela vem através de palavras, muitas vezes vem através de atitudes. Ser sóbrio é você estar na presença de Deus com o coração alegre, com o coração puro. Faça uma célula alegre, uma célula que possa mesmo trazer as pessoas. E eu tenho visto muitas pessoas desanimadas em evangelizar, muitas pessoas desanimadas em convidar as pessoas. Eu tenho incentivado meus liderados. É o seguinte, o não você já tem, então convida. O que vier é lucro. E aí eu tive uma experiência tremenda, há uns anos atrás. Tinha um vizinho lá que eu ficava sempre pensando em chamar esse vizinho para participar da célula. Sempre Deus tocava no meu coração para convidar ele. E aí um dia eu cheguei um pouquinho atrasado do trabalho, e aí eu entrando assim, ele falou, toda quarta tem um movimento aí na sua casa, né? Você nunca me chamou para participar desse movimento. Queridos, eu fiquei constrangido naquele momento. Então, isso aí também, quando nós somos pessoas vigilantes, quando nós estamos sóbrios, isso dá um toque na gente, queridos. A gente começa a olhar, a gente começa a pensar nas pessoas. E para a glória de Deus, tem muitas pessoas que têm essa qualidade de convidar uma pessoa. Insista. Eu estou aqui hoje porque alguém insistiu, alguém orou por mim. Mas, queridos, nós precisamos, voltando um pouquinho aqui, nós precisamos de vigiar. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você às vezes concorda com o que as pessoas estão falando contrário. Vá para a palavra de Deus, consulte a palavra. Vigie, queridos, em todos os tempos, porque aqui a Bíblia está dizendo, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quantas pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, quantas pessoas desanimando pelo meio do caminho. Mas aí é nesse momento, você como um servo de Deus, você como líder, você como um discipulador, você tem que ter palavra do Senhor para passar para essas pessoas. Eu sei que não é fácil, queridos. Esse tempo que nós estamos vivendo aí, eu tenho conversado com alguns pastores, e eu creio, queridos, que é uma peneirada. E aí, verdadeiramente, nós vamos ver aqueles que estão firmes com o Senhor. Mas também eu creio que vai haver muitas surpresas, muitas pessoas estão ouvindo, muitas pessoas sedentas da palavra de Deus. E as pessoas, eu lembro uma vez que o pastor Elias, ali de Ipatinga, ele pregou, ele falando sobre isso, que os frutos já estão maduros, estão no ponto de colher. Esses frutos são as pessoas que estão à nossa volta. Então o papel da célula, o papel do GE que a gente faz, é isso aí, é ganhar as pessoas para Jesus. Mas vigie com as concordâncias. Vigie com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. As pessoas estão nos observando em todo o tempo, e isso é muito ruim. E outra coisa que nós precisamos
tenha uma vida de jejum e oração. Queridos, não tem como a sua célula fluir, não tem como o seu discipulado fluir, não tem como você ter uma vida com Deus se você não tiver uma vida de jejum e oração. Porque quando fala de vigiar, muitas vezes nós falamos, quando a gente já falou, a gente arrepende, glória a Deus por isso. Mas, queridos, o jejum, ele queima a vontade da carne. O jejum, muitas vezes, vai impedir que a gente fale coisas que não agradam ao Senhor. E olha o que a Bíblia diz, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas pessoas, queridos, que a gente ora, a gente fala, a gente caminha junto, mas as pessoas às vezes acabam caindo. E muitas vezes nós desistimos dessas pessoas. Mas eu quero perguntar para você e para mim também nessa noite. Jesus desistiu de você? Jesus desistiu de mim? Não. Então nós não podemos desistir das pessoas também, a não ser que ela não queira. Aí é ela com Deus, mas nós o tempo todo nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que fazer um jejum para queimar a vontade da nossa carne. E esse jejum, queridos, muitas vezes vai fazer com que algo vai acontecer de novo. Quando você jejua, quando você ora, algo já está acontecendo no mundo espiritual. Não tem como você convidar alguém para participar de uma célula, para participar de um GE, se você não orar, se você não jejuar primeiro. E aí, a gente tem feito as coisas no automático. A gente tem feito as coisas do nosso jeito, queridos, não vai funcionar. Então, primeiro, nós temos que vigiar. E segundo, nós temos que ter uma vida de jejum e oração para que a gente receba essa renovação em nossas vidas. Em terceiro lugar, tenha intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Também em Salmos 73, 28, na parte A, diz assim: mas para mim é bom aproximar-me de Deus. Aqui Davi falando. Maravilha estar na presença de Deus. Maravilha é você ter essa intimidade com Deus. Mas como que nós vamos adquirir essa intimidade com Deus? Como que nós vamos ser renovados a cada dia para que a gente tenha uma célula animada, para que a gente tenha um discipulado que flua? Se a gente vigiar, se a gente orar, se a gente jejuar e se a gente tiver intimidade com Deus. Quantas vezes, queridos, ali pela manhãzinha, ali na igreja, eu tenho orado ao Senhor, tenho clamado ao Senhor pela minha vida, pela minha família, por você que está liderando uma célula, e crendo no milagre, e crendo que a sua célula vai fluir, crendo que o seu discipulado vai fluir. Mas para isso, queridos, nós temos que ter intimidade com o Pai. Ter intimidade com o Pai é você pedir algo que você tem certeza que Ele vai te dar, não porque merecemos, mas porque a misericórdia dEle é linda, o amor dEle é lindo por mim e por você. Então, queridos, se achegue mais a Deus e Ele se achegará a vós. Busque a Deus, queridos, através da palavra, busque a Deus, tire um tempo de oração. Mas o que muitas vezes nós fazemos quando o nosso liderado está meio desanimado, quando a nossa célula está meio desanimado, aquilo às vezes atinge a gente também, porque nós não estamos vigiando, nós não estamos jejuando, nós não estamos orando e nós não estamos tendo essa intimidade com Deus. Eu desafio você, em nome de Jesus, se você orar, se você clamar, se você jejuar, se você vigiar, se você ter uma intimidade com Deus, eu creio, queridos, que a sua célula vai fluir, o seu discipulado vai fluir, você será um servo abençoado, você será um líder abençoado, você será uma pessoa de Deus. Porque nós vivemos num mundo conturbado, um mundo que oferece muitas coisas que não vai agradar o Senhor, mas muitas vezes nós temos assunto para discutir sobre futebol, nós temos assunto para discutir sobre política, temos assunto para falar das pessoas, mas não temos algo de Deus para falar para as pessoas. Por quê? Está faltando a intimidade. Está faltando algo que nós precisamos tirar de dentro de nós. Olha o que continua no versículo 8 de Tiago 4. Alimpai as mãos, pecadores,
e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Limpar o nosso coração, tirar toda a maldade. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, muitas vezes nós achamos que para aquele ali não tem jeito, eu não canso de falar sobre isso. Queridos, se teve jeito para mim, vai ter jeito para ele e para ela também. Não desista, renove a sua força, busque ao Senhor a cada dia, vigie, ore, jejue e faça também que você tenha essa intimidade com Deus para você dizer como Davi, mas para mim, o bom é aproximar-me de Deus. Gostoso é estar participando de uma célula, maravilhoso é participar de um culto, maravilhoso é você estar evangelizando uma pessoa. Às vezes nós perdemos muito tempo em falar coisas que não vai agradar a Deus e não vai glorificar o nome do Senhor. E as pessoas estão sedentas. Como eu falei um pouquinho antes, como eu tenho atendido pessoas nesses últimos dias, pessoas que nunca frequentaram a igreja, estão sedentas, estão procurando Deus. E se eu e você não tivermos essa intimidade com Deus, como que nós vamos falar para essas pessoas? Como que nós vamos liderar uma célula? A sua célula não vai fluir mesmo. Que às vezes você prega ali na célula, dá uma palavra de correção, não dá oportunidade para ninguém. Queridos, não é assim que funciona. A célula é para compartilhar, para ganhar almas. A gente fala muito sobre isso, mas as pessoas às vezes querem fazer do jeito dela. Então, queridos, tenha essa intimidade com Deus. Outra coisa, para que nós sejamos renovados, nós temos que buscar força em Deus. Mas muitas vezes nós buscamos força em várias situações, várias coisas, mas esquecemos de buscar força em Deus. Salmo 138, 3 diz assim: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Eu acho lindo, Josué, eu sou contigo, seja forte e corajoso. Deus está falando com você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Deus está falando com você, líder. Deus está falando com você, discipulador. Deus está falando com você, meu amigo, minha amiga, que Ele vai te dar força, Ele vai te dar coragem. Mas para isso nós temos que buscar. Nós temos que buscar essa força em Deus. Nós temos que clamar ao Senhor. Sempre eu cito a história de Davi, porque quando você olha para Davi, é lindo. Salmos 46, quando ele pede ali o socorro, o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Queridos, está desanimado, está passando por um período difícil, está desmotivado, busca força em Deus, busca força na palavra do Senhor. E outra coisa, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós falamos esse versículo, às vezes nós citamos esse versículo para as pessoas, mas quando acontece conosco, às vezes nós não temos força, porque, queridos, nós estamos perdendo essa harmonia, nós estamos perdendo essa intimidade com o Senhor. E a Bíblia é muito clara, que para servir a Deus não é de qualquer maneira, nós temos que preparar, queridos. Para a glória de Deus, nós temos aí os louvores, as palavras que são ministradas na igreja, tem que ter tempo, tem que ter preparo, tem que ter jejum. Para a célula acontecer na sua casa não é diferente. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nem sei como está funcionando, de repente você liga ali a live e já começa e pronto. Mas não é assim que funciona, queridos. Então eu quero trazer essa palavra de renovo para a sua vida hoje. Peça a Deus para te encorajar, peça a Deus para te fortalecer. E aí, quando vier esse cansaço, quando vier esse desânimo, quando vier essa falta de coragem, você vai falar assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me colocou no cabo do arado é aquele que vai me fazer vencer para a glória de Deus. Queridos, profetiza sobre a sua célula, profetiza sobre o seu discípulo, profetiza sobre a sua rua, sobre a sua cidade, que algo vai acontecer diferente. Mas para isso, nós temos que ser renovados. E esse renovo, queridos, ele é diário. Esse renovo é todos os dias. Todos os dias nós não precisamos do alimento para que a gente tenha o físico bem preparado. Fica sem comida aí 10 dias para você ver o que vai acontecer.
Mas a maioria das vezes, quando nós encontramos com pessoas que estão nessa situação, estão cansadas, estão desmotivadas, estão passando por essa peleja, estão sem forças, é porque a primeira coisa que elas fizeram, pararam de ler a Bíblia, pararam de fazer o seu devocional, pararam de orar. E às vezes, já falei isso inúmeras vezes, a gente fica horas na frente da televisão assistindo um futebol, a gente fica horas na frente da televisão assistindo um filme, mas não tira uma hora para falar com Deus, não tira uma hora para ouvir a voz de Deus. E aí, queridos, finalizando, a última coisa, seja grato a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18, dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por que eu coloquei isso aqui também sobre renovação? Porque muitas vezes a gente fica olhando para o vizinho, acha que a grama do vizinho é melhor do que a gente, da gente. E aí a gente fala assim, por que a célula do fulano está crescendo e a minha não cresce? Seja grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou na sua vida. Seja grato a Deus pelo discípulo que Ele colocou para você cuidar. E tem acontecido muitas vezes. Talvez o discipulado não flui, isso aí não quero dizer também que você é obrigado a ficar com um discipulador que não está fluindo, que não está gerando frutos. Mas, queridos, quando algo não está acontecendo, talvez seja a minha culpa, talvez seja a culpa do meu discípulo. Nós temos que orar, nós temos que agradecer a Deus pelo discípulo que Ele nos deu. Eu lembro de um discípulo meu uma vez, que ele falou assim, nossa pastor, estou com 3 discípulos, difícil. Mas eu falei para ele assim, meu irmão, fica firme, porque se você cuidar desse discípulo difícil, Deus vai colocar bênção para você cuidar. Olha o que a palavra de Deus diz, que nós temos que ser fiel no pouco para a gente receber o muito. Mas muitas vezes nós não agradecemos a Deus. Muitas vezes nós não queremos fazer algo assim para ter um esforço da nossa parte, nós queremos tudo pronto. E não vai funcionar, queridos. Então dê graças em todas as circunstâncias. Está passando dificuldade com o seu discipulador, está passando dificuldade com o seu discípulo, dê graça ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esse discípulo. Muito obrigado, Senhor, por esse discipulador que me confronta. É isso que nós temos que fazer, queridos. E aí, lá no finalzinho, concluindo, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso, não desfalecemos. Outras versões falam, não desanimamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós excelente peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem. Porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Olha que palavra linda! Nós não podemos desanimar, mesmo que essa casca aqui esteja deteriorando, mesmo que essa casca aqui esteja se corrompendo. Nós temos que entender, querido, que o nosso interior, ele tem que se renovar dia após dia. E essa renovação só vai vir se você passar por essas etapas. Essa renovação na sua vida espiritual, essa renovação na sua célula, essa renovação no seu discipulado, essa renovação na sua congregação que você dirige. Talvez você está me ouvindo hoje, você está dirigindo uma congregação. Essa renovação só vai vir quando você buscar a Deus, quando você colocar a sua vida no altar. Queridos, nós temos que nos purificar a cada dia. Continuando, ele fala, porque essa nossa leve e momentânea tribulação, talvez esse desânimo que nós passamos, esses problemas que nós passamos, vai produzir para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque as pelejas que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, não é para matar a gente, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, queridos, não desanime. Não atente nas coisas que você vê. Porque às vezes a gente vê tantas pessoas fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. O que é isso, queridos? Nós temos que visualizar aquela vida eterna. Nós temos que
querer isso para nós todos os dias. Então, por isso que é interessante esse renovo todos os dias nas nossas vidas. Eu deixo essa palavra para a sua vida nessa noite. E que o Espírito Santo possa mesmo falar no seu coração. Que o Espírito Santo venha te conduzir a caminhos melhores. Que o Espírito Santo venha colocar ânimo no seu coração. Seja um líder animado. Seja um líder incentivador. Seja um líder que coloca as pessoas do seu lado para estar orando com você também. Não obrigando as pessoas, mas convidando, convocando. É isso que nós temos que fazer, queridos.